pessoal, boa tarde, muito bem-vindos a mais essa live. Hoje nós chegamos ao final de uma maratona de lives que começamos lá no dia 13 de abril, hoje sexta-feira. Estamos finalizando então essa semana, que foi uma semana muito intensa, né? Uma semana nacional aí da saúde mental materna. Fizemos uma mobilização nacional pela saúde mental materna, com palestras, né? Um evento que foi promovido aqui pelo Mater Online, onde diversas psicólogas aqui do Mater Online mostraram a sua competência, né? Para abordar diversos temas relacionados à saúde mental materna em formato de palestras que foram ministradas aí ao longo da semana. E então para mim foi muito intenso. Eu tive que acompanhar, né? 3 lives por dia, né? Chegou um dia até que teve 4 lives. Todos os dias às 3 da tarde lá na mobilização, 5 horas da tarde aqui e às 8 horas da noite lá na mobilização de novo. Então, finalmente chegamos aí na sexta-feira. Tô exausta, sim, mas firme e forte aqui, ok? E super feliz porque na segunda-feira começa a nossa semana de psicologia perinatal, né? Aí é um outro evento, acaba a semana da mobilização pela saúde mental materna e inicia uma semana da psicologia, né? Da psicologia perinatal. Espero que vocês já tenham feito a inscrição de vocês nessa semana. Segunda-feira, dia 11, então já vai pro ar a primeira aula. Você que fez a sua inscrição e confirmou lá no seu e-mail, esse final de semana você vai receber mensagens, né? Inclusive com um link para você acessar a aula 1 já na segunda-feira. Se eu não me engano, vai ficar disponível já na madrugada do domingo para segunda, né? À meia-noite 1. É isso mesmo? Então confirmando aqui para mim, né? Então a partir da meia-noite e 5, então meia-noite e 5 já vai estar disponível para quem quiser assistir de domingo para segunda a primeira aula, né? Então aí ela vai ficar ali disponível para todo mundo que fez a inscrição. São as últimas horas de inscrição. Se você ainda não fez, a inscrição é gratuita, não perca essa oportunidade. São as últimas horas de inscrição, porque a semana vai começar na segunda-feira e vai começar com tudo. Nós temos já quase 10 mil inscritos nessa semana, né? Então imagina o quanto de gente que não vai estar participando, assistindo aí essa semana de psicologia perinatal. Então eu tô muito ansiosa também por esse outro evento que começa na semana que vem. E por eu estar aí, né, nesse movimento da semana da psicologia perinatal, na semana que vem a gente só vai ter a live do Pergunte pra Rafa na quarta-feira, ok? Então, a gente termina hoje essa série de lives que a gente começou no dia 13 de abril. E na semana que vem eu quero concentração total de vocês nas aulas. Eu quero que vocês participem das aulas, deixem as perguntas, os comentários de vocês lá nas aulas. Então, a gente só vai se encontrar para uma live na quarta-feira. Volta a ser às 20 horas, normalmente, como já era. E aí eu pergunto para a Rafa que você pode tirar aí as suas dúvidas, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Já verifiquei aqui se vocês estão vendo e ouvindo bem, porque na realidade eu vi algumas pessoas já falando oi, mandando coração. Então eu entendo que isso é um sinal de que vocês estão me vendo e ouvindo bem, né? As lives ficam salvas, sim, por 24 horas, né, aqui no Instagram. O Instagram, ele é assim mesmo, você só fica por 24 horas, depois some. Mas algumas das lives eu já disponibilizei no YouTube. Não todas, mas algumas eu já disponibilizei lá no YouTube do Mater Online. E todas essas outras também ficarão disponíveis lá no YouTube do Mater Online, mas cada uma ao seu tempo, tá? Eu não tô colocando tudo lá, não. A gente alimenta ali por semana, mais ou menos 2 lives, tá bom? Então vai ser disponibilizado tudo lá para vocês, mas quem quiser perder por algum motivo ou quiser chamar alguém para assistir, tem 24 horas a partir do momento que acabar essa aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente tem um tema para a live de hoje e a gente vai falar sobre psicose, transtorno borderline e transtorno de ansiedade, né? Nesse período perinatal. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero só responder algumas perguntas que foram feitas ontem, né? Depois que acaba a live, eu vou e começo a ler as perguntas, né? Eu não leio durante a live porque eu não consigo dar a palestra, falar com vocês e ler as perguntas, mesmo porque vem perguntas que não tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Então eu nem olho. Então depois que acabou, eu fui, dei uma lidinha e aí eu vi que várias pessoas ficaram meio na dúvida a respeito, né?
do psicodiagnóstico, né? Psicólogo não dá psicodiagnóstico e tal, as pessoas acho que não conseguiram entender bem, então por isso eu vou falar aqui pra vocês, pra gente poder começar a live de fato, né? Então, só pra resolver essa dúvida de vocês de ontem, nós, psicólogos, né, é privativo nosso, né, o psicodiagnóstico, nenhum outro profissional pode dar psicodiagnóstico, tá bom? E é uma das nossas funções, o diagnóstico psicológico. Diagnóstico psicológico é uma das nossas funções também, gente, tá? Agora, diagnóstico de transtorno mental não é nosso, pessoal, não é nosso. Diagnóstico de transtorno mental é lá do psiquiatra, é médico. Não somos nós quem damos diagnóstico de transtorno mental, ok? O que a gente dá, a gente faz testes e alguns testes, inclusive, é só nós que podemos aplicar. Nenhum outro profissional, nem mesmo o senhor Deus médico pode, né? Então é privativo do psicólogo alguns testes. E dentre esses testes, existem testes para verificar ansiedade e depressão, mas são sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. E não transtorno de ansiedade, não transtorno de depressão, gente. Presta atenção nisso. Então, ontem, inclusive, falei para vocês de alguns instrumentos que a gente pode utilizar, né? E, inclusive, que é privativo do psicólogo, né? Que são aqueles de Beck, inclusive, né? E tal. Então, assim, esses só nós podemos usar. Nenhum outro profissional pode usar. Mas são sintomas e não transtorno. Então, ontem, eu tô falando isso porque ontem o tema foi de depressão, tá? Então, a gente tem instrumentos que avaliam sintomas de depressão, mas não transtorno de depressão. Principalmente, gente, a gente não pode dar um diagnóstico de transtorno de depressão, a gente pode dar um psicodiagnóstico de sintomas de depressão. Eu posso dizer, olha, essa pessoa aqui apresenta sintomas de depressão e eu vou trabalhar na clínica com esses sintomas de depressão. Mas aí, se de repente eu vejo que ela tem já uma situação mais grave, ideação suicida, entre outras coisas, eu não posso ficar com essa pessoa só comigo, né? Só a psicoterapia não vai dar conta. Essa pessoa precisa de medicamento, ela precisa de tratamento psiquiátrico. Então, aí a gente tem que fazer essa parceria com o profissional. Nós não somos Deus, apesar de alguns profissionais achar que são Deus, nós não somos Deus, tá? E o trabalho multiprofissional, ele é muito importante. A gente, por isso, precisa ter contato com outros profissionais de responsabilidade, né? Com a mesma ideologia que a gente, inclusive, né? Para que a gente não tenha conflitos, discussões. Então, às vezes, é um pouquinho difícil de você encontrar esse parceiro aí que partilhe da mesma ideologia que você, né? Do mesmo pensamento, que você confie, mas é importante você ter esse profissional de confiança. Porque quando você percebe que essa pessoa precisa, né, de um tratamento medicamentoso, inclusive, você não pode oferecer isso. Quem vai oferecer isso é lá o psiquiatra, tá certo? Então, você tem que perceber isso, que existe um limite até onde vai a nossa profissão. Olha só, quando a gente avalia sintomas de depressão e vai trabalhar com sintomas de depressão, dar o psicodiagnóstico, olha, você tem sintomas de depressão, você precisa fazer psicoterapia por conta disso, etc, né? Isso é uma coisa. Agora, dar um diagnóstico de transtorno de depressão é totalmente diferente, gente. Alguém pode ter um transtorno de depressão porque tá tomando um medicamento e é um efeito colateral. Aqueles sintomas de depressão é um efeito colateral de um medicamento. Então, ele não tem um transtorno exatamente de depressão, porque você tira aquele medicamento, some os sintomas de depressão, tá? Outra coisa, ele pode ter, sei lá, alguma doença neurológica que tá ali nessa doença neurológica trazendo aí sintomas de depressão, percebe? E isso não é da nossa ossada. Quem sabe e consegue falar sobre isso são os médicos e não nós. Psicodiagnóstico, gente, é uma coisa, né? Isso tem que ficar bem claro aí antes da gente continuar aqui a nossa conversa, tá bom? E importante, olha só, a gente trabalha principalmente, né, os nossos psicodiagnósticos são principalmente em relação à personalidade, à inteligência, à memória, a habilidades sociais, tá? Então, são muito mais relacionadas a isso, né? A gente tem, inclusive, acho que 3, no máximo 4 instrumentos aí que vão, de fato, avaliar a saúde mental de alguém, né? Que são mais relacionados aos sintomas e não transtorno. E outra coisa,
Muitos desses nossos instrumentos, que são considerados de rastreio e que somos só nós que podemos aplicar e outras pessoas não podem, né? O nosso psicodiagnóstico, quando de fato vai lá, né, para um psiquiatra que vai realmente usar a CID, que realmente vai usar o DSM, né, para seguir todos os critérios, né, vai fazer exame neurológico, vai verificar os medicamentos que aquela pessoa já toma para ver se não é um efeito colateral. Quando esse profissional que é capacitado para fazer isso, inclusive, né, a gente percebe que daquele número X de pessoas que foram diagnosticadas com sintomas, por exemplo, de depressão, somente 17 apresentam transtorno depressivo, tá? Em torno, não é exatamente 17, mas é pouco a porcentagem, assim, quando a gente pensa, tipo assim, eu tô dando um diagnóstico para alguém que ela tem depressão, 100% das pessoas que eu apliquei têm depressão? Não! Quando vai fazer, de fato, ali uma avaliação mais né, especializada, minuciosa, né, fica em torno de 17% que de fato tem o transtorno de depressão. O restante tinha sintomas de depressão e que precisa do nosso tratamento psicoterápico, tá bom? Não vão precisar de medicamento, não vão precisar de psiquiatra, não vão precisar de internação. Vão precisar de psicoterapia. Ok, pessoal, espero ter respondido isso aí, que foi uma das perguntas que eu mais vi aqui, né? E achei melhor voltar aqui hoje para falar para vocês sobre isso. Então vamos lá, vamos falar de psicose agora. Psicose, gente, puerperal, no período perinatal, né? Ela é um dos transtornos mais graves desse período, tá? Então a gente viu que existe ansiedade, que existe depressão, que existe estresse. Eles são consideráveis, eles podem trazer uma série de prejuízos, tanto para a mulher quanto para o bebê, feto, para o bebê recém-nascido, inclusive, né, quando os pais, a mãe, principalmente, né, apresenta algum dessas alterações emocionais significativas. Mas a psicose é um transtorno mental, tá, dos mais perigosos, né, que podem ocorrer aí nesse período. Tá? A prevalência dele é mais ou menos assim, a cada 500 nascidos, né, uma mulher que pare, uma vai apresentar a psicose. Então a psicose, ela não acontece muito no período da gestação, ela pode acontecer sim no período da gestação, mas ela é muito mais frequente no pós-parto, no puerpério. Tanto é que a gente fala, né, de psicose puerperal, né, e eu nunca li nada sobre psicose gestacional, né, mas psicose puerperal. Então, a cada 500 nascimentos, uma mulher provavelmente tem as chances aí de apresentar a psicose puerperal. Isso significa que além dele ser um dos mais graves, ele também é o de menor frequência, tá bom? Visto que eu já falei para vocês, né, a porcentagem alta que a gente tem dos outros, das outras alterações emocionais, né? Que na realidade aqui a gente agora tá falando de um transtorno e não de uma alteração emocional. Não é uma alteração emocional, é um transtorno mesmo. A psicose. O que é psicose, gente? É cindir com a realidade. É a pessoa não mais conseguir ter contato com a realidade. Ela não sabe quem é ela não sabe quem é o outro, ela tem alucinações, ela vê coisas que não existem, ela ouve coisas que não existem, tá? Então, uma psicose é uma cisão com a realidade. A pessoa, ela cinde. Ela não consegue entender mais a sua cultura, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Então, sabe a loucura? As pessoas, elas falam da loucura, né? Então, o louco é o psicótico, né? O esquizofrênico, né? A psicose, ela tá muito relacionada à loucura, à quebra de regras, né? Ao sair fora dos padrões, e não de propósito, não de forma consciente, mas de uma forma realmente doentia, porque ela está doente, tá certo? Então, a psicose é nesse sentido. Uma mulher, então, que apresenta uma psicose nesse período aí chamado perinatal, né, que é muito mais visível no puerpério, a psicose puerperal, tá? Ela realmente vai precisar aí de um tratamento diferenciado. Não é com psicoterapia que a gente vai tratar uma mulher com psicose, tá? Mas é importante a gente saber de algumas coisas aqui a respeito da psicose, porque
e é um grave transtorno do puerpério. E alguns de vocês que vão trabalhar aí com essa população podem um dia ter que saber como lidar com casos assim, tá? Então, importante a gente saber que a prevalência é baixa, é raro, é um transtorno raro, tá? Ele não é comum, não é frequente como os outros, né? Como a depressão, por exemplo, que a gente já falou em outro momento. Então, ela é mais rara. Mais de 1/3, né, da psicose puerperal, ela vai surgir logo na primeira semana do pós-parto, tá? Então, a mais de 1/3, né, mais da metade, vai ser tudo aí na primeira semana, tá? E a outra porcentagem aí vai ser ainda no primeiro mês. Quando que geralmente a gente encontra dados de mulheres que vão apresentar psicose no pós-parto, né? Entre o primeiro dia e o 14º dia, tá? É aí que tá a maior concentração, entre o primeiro dia e o 14º dia, nas 2 primeiras semanas. Sendo que a maior taxa, a maior prevalência é na primeira semana, é logo na primeira semana que a gente vai observar aí esses primeiros sintomas se manifestarem aí desse transtorno, tá? Que é a mulher cindida com a realidade. É uma mulher, então, que às vezes ela não vai saber quem ela é, não vai saber que ela teve bebê, né? Ela pode sair engatinhando pelo chão, falando gugu dadá, né? Ela pode escutar a criança chorando e falar, esse mosquito que não para, tá aqui no meu ouvido esse mosquito, sabe? Então ela sai da realidade, ela começa a ter comportamentos bizarros, né? As pessoas ficam assustadas, as pessoas claramente percebem que ela não está bem, as pessoas claramente conseguem perceber que a fala dela tá totalmente desconexa, tá? Ela tá falando de uma coisa, depois ela já tá falando de outra, como se ela estivesse dizendo mais ou menos assim, gente, você assistiu ontem aquele arroz? Caramba, ele e a carne estavam muito legal no Jornal Nacional. Isso é uma fala totalmente desconexa, sem sentido. Então a mulher ela fala dessa forma. Então fica muito claro, fica muito evidente, né, que ela não está bem, tá? Então ele é muito claro e as pessoas geralmente se assustam. E com isso chega mais rápido também, né, para atendimento psiquiátrico aí para essas mulheres, tá bom? A esquizofrenia, né, que é também uma psicose, né, a esquizofrenia que algumas pessoas já apresentam em outras fases da vida, aumenta quase que em 100% as chances dessa mulher apresentar uma psicose, tá? Ou na gestação ou no pós-parto, tá? Então a pessoa, se ela já tinha uma esquizofrenia anterior ao período de gestação, as chances são praticamente de 100%, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Mesmo que a mulher esteja passando por tratamento, mesmo que ela esteja recebendo toda a medicação, se ela engravidar, é em extrema importância que ela possa estar fazendo psicoterapia, tratamento medicamentoso, receber todos os tipos de cuidados necessários aí para amenizar e cuidar ao máximo aí dessa mulher. Não significa que ela não vai poder ter filhos, significa que ela vai precisar ter cuidados redobrados, né? De familiares e profissionais da saúde aí, tá bom? Os transtornos de humor também que a pessoa apresentou em outra fase da vida pode também ser um autoindicativo aí de psicose no pós-parto, tá? Nós temos um transtorno, né, que é chamado transtorno de personalidade borderline. O borderline, gente, ele é o limite entre a neurose e a psicose, né? Neurose são aqueles transtornos psicológicos que não te tira da realidade, né? Você começa a apresentar comportamentos excessivos, exacerbados, ilógicos, mas você sabe disso, você não fica fora daquilo, você sabe, você até fala, olha, eu sei, eu não consigo parar de fazer isso, eu sei que isso está errado, a pessoa ela se mantém, né? Ela consegue saber que aquilo foge do padrão, diferente do psicótico, tá bom? Do esquizofrênico, que ele não consegue saber que aquilo foge do padrão, que foge da regra. São coisas diferentes. E um borderline, ele fica aí nesse limite entre a neurose e a psicose, tá? Ele, por exemplo, é um sujeito
que consegue se manter, sabe o seu nome, consegue trabalhar e tudo mais, né? Mas ele chega num limiar, né, de dizer assim, ó, parece que as pessoas estão me seguindo, que eu estou sendo perseguido pelas pessoas, né? Diferente de um psicótico, né? Que tem mania de persecutório, então ele fica, né? As pessoas estão me seguindo. Tem uma câmera infiltrada no meu quarto, que as pessoas ficam me assistindo pela televisão, sei lá por onde, pelo abajur, né? Ele afirma que aquilo tá acontecendo. Já alguém borderline, ele não afirma que aquilo tá acontecendo. Ele fala assim, ó, eu percebo, eu sim, parece que tem alguém perto de mim, parece que tem vozes sussurrando alguma coisa. Então ele fica nesse limite, tá? Mas ele tem alguns comportamentos autodestrutivos, né? O que é comportamento autodestrutivo? É se colocar em situações extremamente de risco, né? Por exemplo, sexo sem proteção com diversas pessoas, uso de álcool e outras drogas excessivo, né? Colocar em situações de risco mesmo, né? E também comportamentos autolesivos, aqueles cortes, né? Então, se corta, às vezes corta o pulso. E geralmente são comportamentos para chamar a atenção do outro, tá? São comportamentos de busca de identidade, confusão de identidade estão presentes na borderline, por exemplo, né? São muito impulsivos, né? E às vezes até com uma personalidade meio que instável, né? Então, ora tá muito triste, né? Bipolar mesmo, muito melancólico e numa hora, né, aquela mania, fica maníaco, né, então fica esses picos, né, de personalidade, inclusive bipolar, né, são algumas das manifestações dos borderlines, tá? Então, essas pessoas, quando já apresentando, né, esses sintomas, principalmente na gestação, é um bom indicativo que há uma alta probabilidade de no pós-parto haver uma psicose, sair desse limiar entre neurose e psicose e entrar de fato na psicose no pós-parto. Então, pessoas que têm transtorno borderline, bipolar, por exemplo, a gente tem que ficar de olho, porque se elas já tiverem outra fase da vida, e principalmente se isso fica acentuado durante o período de gestação, há quase que 100%, né, de chances dessa pessoa apresentar uma psicose no pós-parto. Tá bom? E esse pós-parto, como eu disse pra vocês, pode começar na primeira semana, como pode ir até o final do primeiro mês, tá? O primeiro episódio. Somente 10% das pessoas que apresentam psicose, de fato, elas se tornam crônica, ou seja, ela fica psicótica pro resto da vida. Só 10%, tá? Então, com tratamento medicamentoso, inclusive, tudo isso traz uma melhora aí pra pessoa, tá? Ela pode, em outro momento da vida, ter novamente, sendo o primeiro episódio psicótico, ter acontecido lá no pós-parto, em outro momento da vida dela, passados-se anos, por exemplo, diante de um estresse muito forte, ela pode apresentar de novo, isso pode acontecer. Existem aquelas que não sara, fica crônico, né? Claro que tem os picos de lucidez quando medicamentar, né? Quando usa medicamento, tratamento, essas coisas todas, então pode até de fato melhorar aí, tá? E a pessoa não apresentar nunca mais, ter apresentado só ali naquele espaço de tempo. Quais são outros fatores de risco para uma psicose aí nessa fase, né, chamada perinatal? Não só a pessoa ter apresentado esses transtornos que eu fui falando aqui para vocês, né, em outras fases da vida, mas também o próprio familiar. Então, vamos supor que a pessoa tem um pai ou uma mãe que tem um transtorno bipolar, por exemplo, algum transtorno de personalidade, né, de humor, isso aumenta as chances dessa pessoa também vir apresentar uma psicose. Não 100%, não é isso, né? É uma chance maior apenas, tá bom? Então, quando uma pessoa da população geral, né, uma mulher da população geral que não teve pai, mãe ou irmãos com algum transtorno mental, né, ela tem uma chance X, né, bem pequena, de ter uma psicose puerperal. Mas alguém que tem um pai, uma mãe, um irmão com algum desses transtornos de humor, personalidade,
aumenta mais a chance dessa pessoa, então, no pós-parto, apresentar uma psicose puerperal. Então, cuidado aí, né, nessa investigação também, porque dados familiares de transtorno mental também podem indicar aí, né, uma atenção maior para cuidados no pós-parto, para não haver essa psicose puerperal, tá? A psicose puerperal, ela pode ser abrupta, né, ocorrer ali naqueles primeiros 5 meses, geralmente. Ela pode durar bem menos do que 5 meses, mas na média é isso que ela dura, 5 meses, né, entre medicação, controle, etc. Então ela dura cerca disso. Só que depois de passado esse período, a pessoa ela até não tem mais a psicose, mas aí começa a ter outros transtornos, como por exemplo, depressão, tá? E aí ela pode apresentar inclusive uma depressão prolongada. E essa depressão ela vem dela saber que ela muitas vezes não sabia maternar, cuidar do seu bebê, ela não podia, né? Não é que ela não sabia, ela não podia, não tinha como, né? Ela nem sabia que tinha um bebê. Às vezes ela precisou ficar internada, né, ficou longe desse bebê. Então, assim, a ideia de saber que pode ser que ela tenha tentado se matar ou tentado matar o próprio bebê, né, infanticídio e suicídio como o auge, né, do grave, do ápice de uma psicose, por exemplo. Então vem depois um transtorno depressivo, né, justamente porque ela olha para esses 5 meses e percebe que ela perdeu algo que ela tinha idealizado, que ela tinha imaginado para viver enquanto mãe, né, naquela relação mãe-bebê. Então isso pode, né, evoluir aí depois para uma depressão. Então, os pensamentos de agressão ao bebê vai ser em torno de 25% das mulheres, tá bom? Cerca de 25%, então, das mulheres com psicose vão, de fato, ter pensamentos de agressão ao bebê. Isso é importante também a gente saber, porque às vezes as pessoas acham que um dos sintomas da psicose é o infanticídio, é a agressão ao bebê, e não é, tá bom? É um número alto, 25%, vamos concordar que sim, mas não é 100%, tá? E nem mesmo metade delas, tá? Então, 25% é que vão apresentar vontade, né? Desejo aí de agredir o bebê. E geralmente elas são impulsionadas por uma voz estranha, né, por ordens de comando. Então elas veem um vulto, ou às vezes ela vê uma pessoa, às vezes ela ouve aquela ordem de comando falando para ela, mate, né, ou fazer qualquer outra coisa, né, com aquela criança ou até mesmo com ela, tá bom? Então isso é presente na psicose. E essas mulheres, então, elas podem chegar, inclusive, a agredir o bebê, quando elas não têm o respaldo de uma rede de apoio de pessoas ali com ela. Então, portanto, quando uma mulher ela apresenta uma psicose puerperal, primeiro de tudo, ela precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento. Se ela ficar no julgamento, a gente tá trazendo uma série de problemas aí, colocando a vida dela e do bebê em risco. Então, primeiro de tudo, a mulher tá com psicose, ela vai pro psicólogo? A gente vai poder fazer alguma coisa? Gente, não. A mulher vai chegar lá falando que ela é a Madonna. Você não tá lidando com a Joane, então. Você tá lidando com a Madonna. Como que você vai fazer psicoterapia na Madonna? Você não vai, entendeu? A não ser que a Madonna realmente estiver na sua clínica, mas ali é a Joana que tá achando que é a Madonna, tá? Então, ela precisa de medicamento. E dependendo da gravidade, de internação, tá? O nível de internação é só quando realmente percebe que ela tá colocando em risco ou a vida dela ou a do bebê, tá? Então, nesses casos, quando ela já tentou se matar ou quando ela já tentou matar a criança, né? Então, são casos extremos e geralmente o período de internação não passa aí dos 40 dias também, né? Porque ela vai tomar todos os medicamentos que forem necessários. Mas, em geral, essas mulheres também não vão ser internadas. Elas vão ficar em casa. Elas não devem ser privadas de ficar com o bebê, de pegar o bebê. Tem muita gente que, às vezes, fala assim, né? Nossa, essa mulher, ela tá com psicose, então ela não pode nem ficar perto do bebê.
Isso é desumano. O que ela mais precisa é ficar perto do bebê, principalmente porque se essa mulher está tomando medicamentos muito fortes e que muitas vezes ela vai precisar entre amamentação e medicamento para que essa mulher possa melhorar, ela vai ficar sem amamentar a criança, percebe? A criança vai tomar outros leites aí, e não a mãe. Nesse caso não dá, porque a medicação pode ser muito forte, pode prejudicar sim. Então, nesse caso não tem amamentação. Então essa mulher já está sendo privada disso, que muitas vezes lá na gestação ela sonhava muito com esse momento, né? Então, quando ela estiver boa, quando ela não for mais a Madonna, quando ela ser a Joana, aí você vai estar ali enquanto psicólogo para atender ela, conversar com ela e trabalhar inclusive essas questões da maternidade que foi idealizada e a maternidade real e esse luto que ela vai precisar trabalhar. É nessa hora que a gente trabalha. Antes disso não somos nós, é medicação. Tá? É médico que vai tratar, ela tá doente. Nós não trabalhamos com doença, né? A gente trabalha com fenômenos psicológicos. Então a pessoa ela precisa estar centrada ali pra gente poder fazer a nossa psicoterapia com ela. Então a nossa psicoterapia com mulheres que sofreram psicose é em momentos que elas estão lúcidas ou pelo menos medicalizadas a ponto delas conseguirem dizer o nome delas, saber que elas tiveram um bebê, né? Ter algumas informações. Por conta dela ainda estar nesse trânsito, né? Muitas vezes a fala fica desordenada, não fica lógica, mas você percebe que ali você tá conseguindo conversar com ela, né? Tá trabalhando ali. E principalmente depois de um momento que é onde ela consegue, né, se centrar, ela vai precisar de psicoterapia sim, porque pode vir uma depressão e trabalhar com todo esse luto aí da maternidade que ela sonhou e que infelizmente não pôde acontecer naquele momento. E aí a gente vai resgatar isso, resgatar a vinculação mãe-bebê. Então a gente vai trazer o bebê e vai promover esse afeto entre eles, né, promover essa vinculação. Quem sabe até uma amamentação, né? E sei lá, então a gente vai trabalhar dessa forma. E a gente pode trabalhar antes disso com quem? Com a família. Então a gente vai orientar a família, com a família que a gente vai trabalhar. Então imagina esse homem, né? Que só tem 5 dias de licença paternidade, né? Com a mulher psicótica dentro de casa, um bebê, né, precisando de cuidados, e essa mulher nem sabe que ela teve grávida e que ela tem um bebê, ela tá achando que, sei lá, que ela é, sei lá, a Madonna que eu tô falando, né? Então, esse homem, ele precisa cuidar dessa mulher e desse bebê, vai precisar de uma rede de apoio aí grande, de outras pessoas ali pra tá ajudando, né? Esse homem que não tem direito à licença, paternidade, né, ele vai ter que dar um jeito ali de poder, né, assumir esse papel. Então, imagina a sobrecarga. E que esse homem, então, pode adoecer também, ele pode apresentar depressão pós-parto por conta desse fato. Então, a gente vai trabalhar com essas pessoas, com essa rede de apoio da mulher psicótica e não com a mulher em psicose, tá bom? Importante a gente falar sobre isso, tá? Quais são os quadros clínicos, né, de uma psicose? Confusão mental, agitação motora, delírio e alucinações, despersonalização, insônia, angústia, prejuízo da memória, irritabilidade e pode evoluir para formas maníacas, melancólicas e catatônicas, tá? Então, em casos extremos, suicídio ou infanticídio, isso vai acontecer em cerca de 4% de todos os casos, tá? De situação aí de uma psicose puerperal. O tratamento, então, ele é medicamentoso e em casos graves é internação e às vezes até eles têm que utilizar de eletroconvulsoterapia, tá? Então, cada caso aí, isso não somos nós quem decidimos, são os médicos, tá? Então, nós ficamos de trabalhar com essa mulher depois. Ok, pessoal? Então, sobre a psicose, transtorno borderline é isso. E agora vamos entrar no transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, pessoal, são vários, né? Então, existe diferença entre a ansiedade e transtorno de ansiedade. Novamente falando, nós damos o psicodiagnóstico de alta ansiedade, não de transtorno de ansiedade. Nenhum psicólogo dá diagnóstico de transtorno de ansiedade. Nós damos um psicodiagnóstico de sintomas de ansiedade. A gente vai dizer se a ansiedade está dentro do padrão ou está alta. E aí quem vai fazer a avaliação de um transtorno aí é o
médico psiquiatra, tá bom? Então existe essa diferença, que uma ansiedade é quando a mulher, ela está ansiosa, angustiada por um evento futuro, né? Algo que está incomodando ali. Um transtorno de ansiedade, gente, vai ser uma ansiedade fora do comum, tá? É altamente exagerada, né? E a pessoa, ela sabe, inclusive, mas ela não consegue controlar. Ela sabe que aquela ansiedade que ela tá sentindo tá fora, né, do padrão. Ela tá toda hora pensando naquilo, aquilo tá trazendo interferência na relação conjugal, familiar, ocupacional. Então ela percebe que para a maioria das pessoas, né, diante de uma situação como aquela, tem um nível de ansiedade, mas o dela tá muito acima. Aí a gente tem o transtorno de ansiedade, que tem todo lá um crivo para diagnóstico também, tá bom? E dentro ainda dos transtornos de ansiedade, a gente tem vários, né? Nós temos a ansiedade generalizada, né? Que a pessoa, ela sente, às vezes, até pânico, taquicardia, parece que vai morrer de repente, né? Existe também as fobias específicas, né? Medo de ficar em lugar fechado, medo de altura. Entre as fobias específicas, existe uma chamada tocofobia, que é o medo de ficar grávida, medo do parto. Então isso pode acontecer. Então uma pessoa pode ter transtorno de ansiedade, né? Específico, né? Uma fobia específica chamada tocofobia, que é, por exemplo, medo da gravidez e do parto, tá bom? Então é específico nesse caso. Tem as fobias social, que é o medo de ficar em público, de falar em público, de estar em público. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que pode ser só obsessivo ou com compulsivo. Tem também o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que depois de um evento que acontece alguma coisa, aquilo se torna um estresse, né? E essa pessoa, então, ela vive aquele momento depois e várias vezes revive aquele momento com muita ansiedade, né? Gerando transtorno de estresse pós-traumático. Então, como a gente tem dentro dos transtornos de ansiedade várias categorias aí, né? Várias categorias, a gente não tem prevalência de nenhum deles, como a gente tem lá para sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, psicose, né? Que eu fui passando para vocês. Olha, depressão 25%, psicose a cada 500 uma, tá? Os transtornos de ansiedade, né? Então a gente não tem estudos o suficientes ainda, então eu não posso te dar um número aqui, tá? Porque a gente não tem estudos suficientes para tudo isso e de cada um, inclusive, tá? Mas o importante é a gente saber que ele pode acontecer durante o período da gestação também e poder entender qual que é o transtorno que essa pessoa tá apresentando, né? Alguém tá perguntando aqui qual que é o específico da gravidez, chama tocofobia. Tocofobia é um medo exagerado da gravidez ou do parto, tá bom? Eu tenho um áudio sobre isso lá no Telegram. Michele, se você tá no Telegram, procura lá a palavra tocofobia que vai direto pro áudio. Aí você escuta lá certinho sobre isso, tá? Agora, se você não tá no Telegram, recomendo que você entre para você saber um pouco mais sobre ele, tá? Então, pessoal, os transtornos de ansiedade, né? Eles existem também nesse momento, e não só eles, os transtornos alimentares também existem nesse momento. Então, assim, todos os transtornos, eles podem acontecer no período de gestação e pós-parto, mas eles são mais raros, tá bom? Eles vão acontecer numa porcentagem muito menor do que, por exemplo, lá os transtornos de humor, que a gente já falou, né? Como o da depressão, por exemplo, tá bom? Então, para fechar essa live de hoje, eu queria falar para vocês desses outros transtornos, né? Eu foquei mais na psicose porque é o que a gente mais tem em literatura, a gente tem prevalência, incidência, né? Que foi tudo que eu passei aqui para vocês, inclusive. E esse transtorno de ansiedade aí, só para vocês entenderem que também pode acontecer, né? Nas diversas formas e expressões que ele pode tá apresentando aí. Ok, pessoal? Então, finalizamos essa live. Finalmente, tive que falar bem rápido aqui, né? Porque são muitas informações. E que tem que ser passada de forma rápida mesmo, porque, inclusive, aqui no Telegram a gente só tem 1 hora, né? Senão cai. E claro, né, se você quiser saber mais informações detalhadas, né, você vai lá e faz o meu curso, né? Entra lá em materonline.com.br/cursos
E vai lá fazer o curso de saúde mental materna. Lá você vai ter, né, todo um diferencial, você vai assistir cada aula, né? Eu vou dar ela com calma pra você, né? Aqui eu fui falando rápido mesmo. Então ali tem os meus cursos que você pode fazer a sua inscrição e aprender mais sobre eles. Ali você pode deixar perguntas, eu vou ler a sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta com todo o prazer do mundo, tá bom? Então é isso aí, pessoal, nós vamos fechar agora, então, essa live de hoje, que foi um prazer falar com vocês essa semana toda sobre saúde mental materna. Todos os dias da semana falamos de um assunto aí. E a mobilização nacional, né, também foi muito boa, mas ainda não acabou, ainda tem hoje as nossas últimas 2 palestras, às 8 horas da noite. Já fica aí o convite para vocês participarem. E, por fim, semana que vem, eu não vejo a hora, eu tô super ansiosa. A gente vai ter a nossa semana de psicologia perinatal, que é quando eu vou falar com vocês com bastante cuidado, com bastante delicadeza sobre esse assunto que eu amo, que é psicologia perinatal, tá? Então nós teremos 3 aulas, segunda, quarta e sexta, de aproximadamente 30 minutos. Então já prepara papel, caneta. Quando você sentar ali para assistir aquela aula, senta para assistir a aula mesmo, leva papel e caneta mesmo. Se precisar, para, anota, volta a assistir, porque ela tá feita assim com muito carinho e eu tô super ansiosa para chegar segunda-feira, então, e poder ver ali os comentários de vocês, responder as dúvidas de vocês a respeito da aula de segunda-feira, que vai ser a nossa primeira aula da semana de psicologia perinatal, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição, agora a gente acabando essa live, você entra no perfil aqui, ali no perfil você vai encontrar um link, clica naquele link, procura Semana de Psicologia Perinatal, clica ali e faz a sua inscrição. Você vai receber um e-mail. Nesse e-mail, você confirma a sua inscrição e aguarda que no domingo você vai receber aí um e-mail com um login para você acessar a primeira aula, ok, pessoal? Um beijo carinhoso para todo mundo, um ótimo final de semana, foi maravilhoso essa jornada que eu fui fazendo aqui com vocês. Foi um desafio para mim fazer uma live todo dia, não é fácil não, gente, né? Então para mim foi um desafio desde o dia 13, tá firme e forte, sempre com uma live aqui para vocês. Então, assim, dizer que esse desafio foi muito incrível, eu adorei, inclusive tô pensando em continuar depois que a gente passar a semana de psicologia perinatal, voltar aí com lives todos os dias pra vocês, ok? Beijo pra todo mundo, tchau, tchau!